Bom, boa noite então. Vamos começar a nossa segunda aula e ainda antes de começarmos a passarmos à matéria que vamos dar, alguma dúvida de ontem, alguma questão que queiram colocar, foram fazer alguma experiência e tiveram alguma dificuldade e que queiram tirar dúvidas? Não? Então vou partilhar convosco o PowerPoint e vamos avançar. Ora bem, nós vamos começar hoje por falar na primeira, mas serão 5 as grandes variáveis da fotografia que nós vamos falar e vamos falar sobre a velocidade de obturação, que é seguramente a primeira grande variável que nós temos que pensar antes de começarmos a fotografar, e já vamos falar sobre ela. Depois temos a abertura do diafragma, que iremos falar em princípio amanhã, juntamente com a sensibilidade do suporte. E depois, no outro dia, iremos falar sobre o equilíbrio de brancos, uma variável que surge com o digital, e a distância focal. Ora bem, mas ainda antes disso, antes de entrarmos nas nossas variáveis e para nós percebermos, para não ficarmos logo à partida com a impressão de que isto é trabalhar em manual, é assim uma coisa muito complicada. Pronto, não é simples, mas também não é tão complicado quanto se possa imaginar. Nas nossas câmaras fotográficas nós temos um aparelho que se chama-se fotómetro. Alguém faz ideia do que é isso do fotómetro? Ora bem, nós sempre que carregamos a nossa câmara fotográfica, sempre que carregamos o nosso botão disparador, se vocês repararem, sempre que nós carregamos o nosso botão disparador, na parte de trás da nossa câmara, aciona-se aqui um cursorzinho que fica a piscar aqui neste gráfico aqui em baixo, em que tem 0, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Isto tanto aparece aqui na parte de trás do nosso display, como aparece onde estamos a ver aqui aparece em rodapé. Quando estamos a ver pelo visor, aparece em rodapé. O fotómetro é um aparelho importantíssimo, mas chato, que se desliga ao fim de 4 segundos. Ou seja, eu carrego no meu botão disparador, ele ativa-se, e se entretanto eu não fizer nenhum ajuste, ele ao fim de 4 segundos desliga-se. Portanto, nós temos que ser rápidos. O que é que o fotómetro vai nos dizer? O fotómetro vai nos dizer que sempre que eu carrego aqui, ele vai acender por a piscar um LEDzinho, e este LEDzinho, se tiver, por exemplo, no sentido do menos 3, menos 2, menos 1, isso quer dizer que se eu fizesse a nossa fotografia iria ficar escura, iria ficar para o preto. Se ele eventualmente estiver a piscar no sentido do mais 1, mais 2, mais 3, se ele estiver a piscar neste sentido, isto querá dizer que a nossa fotografia irá ficar clara demais. Então, nós temos um aparelho que se chama fotómetro, que vai medir a luz e que nos vai dizer, vai aferir se nós temos luz ou não para fazer a fotografia à velocidade que nós pretendemos. Ainda não sabemos o que é a velocidade, mas já vamos dar a seguir. Então, para que é que serve o fotómetro? Serve para medir a luz, serve para nos dizer, é um sensor que nos vai analisar a luz do ambiente que nós estamos a fotografar e nos vai dizer se temos luz correta ou não. Ou seja, o fotómetro, quando estiver sobre o zero, quando estiver a piscar no zero, quer dizer que é a fotografia ideal para a câmara fotográfica. E digo para a câmara fotográfica porque eu vou, para cada situação que for fotografar, irei fazer sempre uma fotografia inicial com o fotómetro zero, para ter uma referência. Porquê? Porque é a fotografia ideal da câmara fotográfica. E digo a fotografia ideal da câmara fotográfica porque normalmente depois as nossas fotografias nós vamos querê-las mais escuras ou mais claras com o que está dizendo a câmara. Mas nós temos que ter um ponto de partida, temos que ter uma referência. E a referência sempre é para cada situação fotográfica, eu tenho que fazer uma fotografia com o fotómetro zero.
Depois eu vou-vos ensinar a ver se as fotografias estão bem expostas ou mal expostas através do histograma. E isto sim é que me irá confirmar se a fotografia está bem exposta ou não, se preciso de clarear ou se preciso de escurecer. Mas isto será depois quando nós dermos o histograma. Então, nós temos o fotómetro, que é este aparelho, que nos aparece nas nossas câmaras fotográficas, aparece tanto no display de trás, como aparece quando estamos a ver pelo visor em rodapé, e só aparece, isto só fica a vermelho ou só fica a piscar se eu carregar no meu botão disparador, e só fica durante 4 segundos, ou seja, eu preciso ter que começar logo a mexer qualquer coisa para ele não se desativar ao fim de 4 segundos. E sempre que eu tiver o meu cursor aceso no 0, isto quer dizer que a luz que está a chegar ao meu sensor é a luz ideal para a minha câmara fotográfica. A minha câmara fotográfica acha que esta luz que me está a chegar é a luz perfeita para a fotografia perfeita. Sempre que o cursor vermelho, em vez de estar aqui, estiver no -1, no -2, quer dizer que a câmara fotográfica acha que a luz que está a chegar ao sensor não é suficiente para fazer a fotografia. Ou, se tiver, no caso contrário, se estiver no símbolo do mais, no +1, +2 ou +3, como algumas câmaras dão, quer dizer que provavelmente está a chegar luz a mais ao meu sensor, provavelmente vou ter fotografias demasiadamente claras, se calhar até mesmo estouradas em alguma zona. Então, o fotómetro é um aparelho que mede a intensidade da luz. Este aparelho pode ser exterior à câmara fotográfica ou interno. O interno é aquele que nós estamos a falar, que são os que vêm na nossa câmara fotográfica. O fotómetro vai aferir se temos luz suficiente ou não para fazer uma fotografia à velocidade de obturação que pretendemos fotografar. Ora bem, há os fotómetros internos, são aqueles que nós temos, mas havia muito antigamente, e ainda há muitos fotógrafos que usam, o fotómetro externo. Isto ainda é muito utilizado em fotografia de estúdio. O fotómetro externo é mais preciso porque mede a luz que incide no sujeito que estamos a fotografar. Imaginemos que eu estou a fotografar a Sara, e eu estou a fazer uma fotografia de estúdio à Sara, e vou colocar este meu fotómetro paralelo ao rosto da Sara. E carrego no botão de medição de luz e ele vai-me dar aqui quais são os settings que eu devo utilizar. Qual é o ISO, qual é a velocidade, qual é a abertura, e eu pego nesses valores e coloco na minha câmara fotográfica. Valores estes que vocês ainda não sabem o que é, que ainda não sabem o que são, mas que ao longo dos próximos dias vão saber todos esses settings que são fundamentais para controlar a minha luz e para congelar o meu movimento ou não. Ora bem, depois temos o fotómetro interno, que mede a luz refletida do sujeito através da objetiva. Ou seja, enquanto que no flash externo eu vou medir a luz que está a bater no meu sujeito, com a câmara fotográfica eu estou a fazer a medição de luz que bateu no sujeito e que voltou para trás e que está entrando pela minha objetiva. Por isso é que esta medição de luz não é tão precisa quanto a de um fotómetro externo. Mas um fotómetro externo não dá jeito para fazer fotografias, senão fotografias de estúdio. Ninguém vai para a paisagem estar a fazer medições de luz com um fotómetro ou numa manifestação. Olha, espera aí que agora vou medir a luz. Quer dizer, ninguém faz isso. Quer dizer, não é prático, não é funcional. Portanto, quebraria completamente a espontaneidade da fotografia. Portanto, nós trabalhamos efetivamente com os nossos fotómetros internos. Ora bem, este é mais um fotómetro, aqui este já vai das câmaras mais modernas, que já vai até ao -3, como até ao +3. Eu sei que, e é importante que nós saibamos, sempre que eu estiver no -1, eu sei que tenho metade da luz que eu precisava para fazer a fotografia. Sempre que eu estiver no -2, eu sei que tenho metade e mais metade, ou seja, tenho 4 vezes menos luz com o que eu preciso. Sempre que eu estiver no -3, eu tenho novamente mais metade, falta-me outra vez metade. Mas sempre que eu estou no -3, eu não sei se ele está no -3, ou se está no -4, ou se está no -5, ou se está no -6. Portanto, ele pode estar aqui, eu posso estar a mexer na afinações, fazer afinações na minha câmara, e ele estar no -3 e ficar muito tempo no -3 até descolar. Porquê? Porque pode estar no muito menos que eu não sei onde é que ele está. A mesma coisa acontece aqui no positivo. Isto é para, portanto, só para
as câmaras da Nikon são diferentes da Canon. Apesar de que hoje em dia a maior parte das Nikon já vem exatamente como a Canon. Todas as câmaras têm aqui. Para o 0 é a fotografia ideal, sempre que ele está no +2 eu tenho uma fotografia subexposta com luz a mais, sempre que eu tenho no menos eu tenho uma fotografia subexposta com luz a menos. A Nikon, muitas das vezes, antigamente vinha exatamente ao contrário, eram da mesma forma que as objetivas na Canon encaixam para a direita e as da Nikon encaixam para a esquerda, portanto são diferenças de concepção de marca e aqui há uma grande rivalidade entre a Canon e a Nikon, e tentavam ser diferentes para tentar vincar no mercado, porque eram rivais. Eram e são. Ora bem, velocidade de obturação. Vamos então falar sobre a primeira grande variável da fotografia, velocidade de obturação. Alguém faz ideia do que é isso da velocidade de obturação? Da abertura? Não. A abertura é outra variável que nós vamos falar amanhã. A velocidade de obturação... Eu acho que é com que o obturador transmite ao sensor para a fotografia. Beatriz, vais ter que falar ou mais para o micro ou mais alto, que eu estou com imensa dificuldade em ouvir-te. Fala mais alto, por favor. Estava a dizer, será... Ok. Será do obturador, porque tem alguma coisa a ver com o sensor, com o espelho? Ora bem, tem a ver com o obturador. O espelho está normalmente à frente do obturador. Isso então, o que é esta velocidade de obturação? Fazes ideia? Eu já ouvi falar, até uma parte também já me explicou mais ou menos sobre o que era. Acho que é com a velocidade que o obturador tira a fotografia, que isso também dá para definir, acho eu. Ok, está muito próximo disso. Spínola, o que é que querias acrescentar ou o que é que querias dizer sobre a velocidade de obturação? É a velocidade do disparo da luz, que pode congelar a foto, ou seja, faço isso muitas vezes nas ondas. Quando disparo a foto e congelo as ondas. É a velocidade... E tu para congelares as ondas, utilizas que velocidade de obturação? Já não lembro. Ok. Mas... Muito bem. É mais ou menos isso, né? Mas é mais ou menos isso, efetivamente. Velocidade de obturação é o tempo que eu levo a fazer a fotografia. É o tempo em que eu vou ter o meu obturador é... Vocês estão a ver ele a abrir e a fechar? Estão a ver? Conseguem ver? Estão conseguindo ver a abrir e a fechar o meu obturador antes do sensor? Uhum. Ora bem, isso o que é que quer dizer? Isto quer dizer que eu antes do sensor, à frente do sensor, tenho uma membrana que se chama obturador. E sempre que eu faço uma fotografia, ele abre-se assim. Uma membrana desce e outra sobe. E quando acaba a fotografia, ele fecha. Sempre que ele abre e fecha, é o tempo em que eu levo a fazer a fotografia. Ok? O tempo que eu vou levar, o tempo que eu vou ter o meu sensor exposto à luz é convertido em velocidade de obturação. É o tempo que o sensor está exposto à luz. A velocidade de obturação, como disse e disse muito bem o Spínola, tem como função, como responsabilidade direta, congelar ou não o movimento. A Beatriz também falou um pouco nisso, ou seja, a velocidade de obturação tem como responsabilidade congelar ou não o movimento. Logo, para todo o tipo de fotografia, para cada tipo de fotografia, eu vou ter que saber qual é a minha velocidade adequada para fotografar determinado tipo de fotografia. Nós sabemos que a velocidade de obturação, nós falamos em velocidade de obturação, mas efetivamente é tempo de exposição, e como tempo, a ordem de grandeza, o segundo. E falamos porquê, e porquê é que falamos em velocidade e não em tempo? Porque nas nossas câmaras analógicas antigamente, nós tínhamos uma rodinha para as velocidades.
E como a maior parte das velocidades são frações, um sub 60, um sub 125, um sub 250, um milavos de segundo, como são frações, e como nós não tínhamos espaço para pôr o símbolo da fração, o que é que acontecia? Só aparecia nas nossas câmaras fotográficas a parte de baixo do denominador comum, ou seja, o 60, o 125, o 250, o 1000. E por isso, na altura, como só aparecia isso e não se falava em tempo, falava-se em velocidade. Mas, efetivamente, a velocidade da obturação é o tempo em que o meu sensor está exposto. E o tempo mede-se em segundos. Medida de tempo é segundos. Eu sei que o nosso fotómetro não consegue medir todo o tempo que nós queremos. Nós conseguimos medir a luz na velocidade mais lenta, no tempo de exposição mais longo, 30 segundos. Isso para as câmaras reflexos. As mirrorless, hoje em dia, já conseguem fazer medições até 1 minuto, às vezes até 2 minutos, e cada vez vão medir mais tempo. Mas as nossas reflexos, a velocidade mais lenta, o tempo de exposição mais longo que eu consigo ver, consigo medir a luz, são efetivamente 30 segundos. Ora bem, aqui está-me alguém a mandar alguma mensagem. O que é que eu fiz? Isso que é... se não estás-me a mandar para fazer o download de quê? Nós... Ok, pronto. Eu vou partilhar com vocês aqui a fotografia que o Spinner mandou, em que, não sei se estão a ver a fotografia, em que ele, portanto, congelou aqui o movimento da água. Só que este movimento, se repararem bem, há aqui duas coisas que não estão bem. Uma é que o foco não está na água, está lá ao fundo, mas isso até não me incomoda, porque podes querer era que o fundo tivesse focado e o primeiro plano ficou desfocado, paciência, mas esta velocidade que está aqui, de 1 sobre 320 avos de segundo, ainda não é o suficiente para congelar completamente a água. Já vamos falar sobre isso. Mas, portanto, e então, compartilhando novamente o meu PowerPoint... portanto, estávamos então a dizer que o nosso fotómetro consegue medir entre os 30 segundos o tempo mais longo e a velocidade mais rápida, 1 sobre 8 milavos de segundo nas câmaras melhores. As câmaras mais intermédias normalmente fica por 1 sobre 4 milavos de segundo. Então, isso quer dizer que eu consigo fazer 30 segundos, 15 segundos, 8 segundos, 4 segundos. Onde é que se muda a velocidade? Sabem todos mudar a velocidade na vossa câmara quando estão no manual? Ora bem, reparem, nas nossas câmaras nós temos normalmente o M e depois logo a seguir a velocidade. 1 sobre qualquer coisa, ok? Esta velocidade aparece também lá dentro da câmara, logo a seguir, a primeira coisa que aparece é a velocidade. Dentro da câmara, curiosamente, não aparece a fração de 1 sobre... por exemplo, 1 sobre 100 não aparece 1 sobre 100. Dentro da câmara só aparece 100, a parte de baixo da fração. Onde é que se muda? Normalmente a velocidade muda-se nesta rodinha que está junto ao botão disparador. A primeira rodinha que está por cima do botão disparador, na Canon é sempre por cima do botão disparador, ok? Na Sara, que tem uma... Qual é a tua Canon? Não, é Canon, também tem a rodinha, é uma 1200D, mas agora fiquei chocada porque não fazia ideia que esta rodinha servia para isto. Sara, e é das coisas que mais se usa na fotografia, está sempre a mudar, é a velocidade. Portanto, se ficaste chocada, eu fico muito feliz. Exato, é para isso que cá estamos, não é? Eu achava que era o ISO, por acaso, mas não é nada disto. Também irás mexer aí quando tu acionares o ISO, percebes? Quando acionares o ISO,
também é nesta rodinha que vais mexer, mas ela por defeito está sempre preparada para a velocidade. Sempre que tu lá mexes, estás mexendo na velocidade, se não mexes antes, se não pré-programares outro tipo de coisas. Portanto, ela por defeito serve para rodar para a velocidade. E digo-te mais, sempre que nós rodarmos 1, 2, 3 para a velocidade, 1, 2, 3 para a direita, nós estamos sempre no dobro da velocidade. Sempre que rodarmos 1, 2, 3 para a esquerda, nós estamos sempre a metade da velocidade. Vamos rodar tudo para a esquerda, para nós vermos até aos 30 segundos. Rodar na nossa câmara toda para a esquerda, toda completamente para a esquerda, até aos 30 segundos. Já chegaram ao 30? Acho que não. Tem um quinto, um quarto. Não, mais para a esquerda. 0,3. Muito mais. Ainda estás na frações de segundo. Ainda não chegaste aos... Ok, diz bulb. Antes do bulb. Agora, um clique para a direita e tens 30 segundos. 30 e 2 pelicas, não é assim? Exatamente. Ok. O bulb que está aí é para sempre que eu não tiver luz para fotografar até aos 30 segundos, aí sim eu vou pôr no modo bulb e posso levar o tempo que eu quiser a fazer uma fotografia. Posso levar a fazer a fotografia 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, enquanto noite houver e bateria eu tiver na câmara fotográfica. Isto serve para fazer longas exposições noturnas que eu depois posso vos ensinar a fazer as contas. Agora, se estamos todos no 30 segundos, se rodarmos 1, 2, 3 para a direita, nós estamos nos 15 segundos. O dobro da velocidade, metade do tempo. Mais 1, 2, 3 para a direita, em vez de estarmos em 15 segundos, estamos em 8 segundos. 1, 2, 3, estamos em 4 segundos. 1, 2, 3, estamos em meio segundo. E assim sucessivamente. Quando chegarmos ao 1 segundo, nós pomos 1, 2, 3 para a direita, meio segundo. 1, 2, 3 para a direita, um quarto de segundo. 1, 2, 3 para a direita, 1/8 de segundo. 1, 2, 3 para a direita, 1 quinzeavos. Depois 1/30. E, finalmente, 1/60. Quando estiverem todos no 1/60, digam-me. Já estão todos no 1/60 de segundo? O 1/60 avos de segundo é extremamente importante. E extremamente importante porque é aquela velocidade mínima para se fotografar, sem tripé. Tudo o que eu precisar de fotografar, 1/30, 1/15, 1 segundo, 10, 30, até aos 30 segundos, de 1/60 até aos 30 segundos, eu para fotografar preciso sempre de um tripé. Porque senão as fotografias correm o risco de ficar tremidas. Ok? 1/60 é a velocidade mínima para se fotografar, sem tripé. Depois estamos 1/60 mais 1, 2, 3 para a direita e nós estamos com 1/125. O 1/125 é a velocidade que nós mais usamos na fotografia. Serve para fazer fotografia de paisagem, serve para fazer fotografia da vida social, serve para fazer retratos, serve para fazer, por exemplo, não sei se é a Joana, se era a Sara, uma de vocês quer fazer fotografias de bebê, não é assim? Qual é a Joana? Ok. O bebê está parado, é certo que sim. Mas tens que o congelar. E a velocidade mínima para o congelar deve ser 1/125. Tu podes ir até 1/60 em caso de extrema necessidade de luz. Mas 1/125 é o ideal. E porquê? Porque imagina que ele está a dormir, mas de repente sorri. E se ele sorrir ou fizer um esgueiro, quando tu estás a fazer a fotografia, pode ficar já tremida. Porque o movimento da pele é tão rápido que se não tiveres uma velocidade adequada, ele não fica congelado e fica tremido e é uma pena. Pode estar a perder a melhor fotografia. Sempre que eu fizer uma fotografia com 1/125 e as coisas não ficarem congeladas, ou porque há um miúdo a correr, ou porque alguém deu um empurrão, ou porque passou uma coisa qualquer, e se não ficar congelado, então eu vou ter que subir a velocidade. E vou subir 1, 2, 3 para o dobro e estou com 1/250. Mais ou menos aquela velocidade que o Spindler fez à fotografia da água,
que não ficou congelada, porque o 1 sobre 320 ainda não era o suficiente. Então, se não era o suficiente, com 1 dos anos 50, 1, 2, 3, e estamos com 1 sobre 500. E 1, 2, 3, e estamos com 1 sobre 1000. O 1 sobre 1000 aves de segundo é a velocidade mínima para se fotografar. Desporto, vida selvagem, uma onda a arrebentar, qualquer coisa que esteja com muita velocidade e que eu preciso de congelar, eu preciso de uma velocidade mínima de 1 sobre 1000 aves de segundo. Mas eu vou-vos mostrar exemplos de fotografias que já fiz que precisei de utilizar 1 sobre 8000 aves de segundo para congelar efetivamente como eu queria. Mas mínimo para fotografar desporto, vida selvagem, uma onda a arrebentar, 1 sobre 1000. É a velocidade mínima para se congelar altos movimentos. Sempre que eu quiser fazer fotografia do arrasto das ribeiras, o leitoso da ribeira, as ondas a desvanecer, à volta de 1 segundo. 1 segundo é a velocidade adequada para se registar o leitoso do movimento das cascatas. Sempre que eu quiser anular o movimento das coisas, eu vou utilizar velocidades muito lentas. Se vocês fizerem uma fotografia com 30 segundos à Quinta Avenida de Nova Iorque, onde tem sempre gente a passar a qualquer hora da noite, com exceção da fase da pandemia, mas sempre teve gente a passear toda a noite. Se vocês fizerem uma fotografia com 30 segundos à Quinta Avenida de noite, vocês vão fotografar os edifícios, vão fotografar a iluminação, vão fotografar tudo o que estiver parado, tudo o que estiver a mexer-se. É como se não existisse. É uma boa forma de retirar as pessoas das cidades, a fazerem fotografias com 30 segundos. Mesmo durante o dia vocês podem fazer isso. Vocês se colocarem na frente da vossa objetiva um filtro daqueles que escurece muito, tipo os vidros de soldar que as pessoas usam nas máscaras de soldar, que é um filtro que retira imensa luz, vocês conseguem fazer durante o dia uma fotografia com 1 minuto, à volta de 1 minuto. Exposição no modo bulb, que eu vos ensinei, que eu vos falei. Portanto, se fizerem uma fotografia numa cidade durante 1 minuto, tudo o que andar a movimentar-se de um lado para o outro é como se não existisse. Ficam cidades fantasmas, ficam cidades sem movimento, sem pessoas. Ou seja, quanto mais lenta for a velocidade, mais eu anulo o movimento. Por exemplo, uma diferença entre uma fotografia feita à meia-noite, vamos imaginar, no campo, no meio do campo, num sítio onde não há luz nenhuma. A diferença entre uma fotografia feita à meia-noite e que eu levo 1 hora a fazer a fotografia e na mesma paisagem, se eu fizer ao meio-dia com 1 sobre 125 aves de segundo, a grande diferença entre as duas fotografias é que a da meia-noite está tão de dia como se fosse a do meio-dia. Só que a da meia-noite não há sombras, não há movimento, a luz fica igual em todo o lado. É uma fotografia muito zen, muito estática. A fotografia do meio-dia, eu tenho sombras duras, as árvores estão projetadas no chão, se houver movimento, a gente sente o movimento. Portanto, são fotografias com conceitos completamente diferentes. Quanto maior a velocidade que eu utilizar, mais eu congelo o movimento. Mas temos que ter em atenção uma coisa extremamente importante. Sempre que eu rodo a minha velocidade 1, 2, 3 para a direita, em que automaticamente passa a minha velocidade para o dobro, há uma coisa que eu preciso que aconteça na minha câmara. Eu preciso que entre sempre o dobro da luz. Sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso sempre do dobro da luz. Sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu vou ter que buscar o dobro da luz. Ou acender o dobro dos candeeiros, ou pedir à nuvem para desaparecer e deixar entrar e o sol chegar à Terra com muito mais força, ou por outras formas que nós vamos aprender a dominar na nossa câmara fotográfica. Mas é bom que se saiba desde o começo de que sempre que eu precisar de aumentar a minha velocidade para o dobro, eu preciso do dobro da luz. Então, a minha velocidade de obturação tem duas funções. A sua função primordial, a sua função para que ela foi concebida é congelar ou não o movimento. Mas se sempre que eu preciso do dobro da luz,
eu preciso de mais luz, ela também serve para escurecer uma fotografia, porque sempre que eu aumento a velocidade eu estou escurecendo. Sempre que eu baixar a minha velocidade, estou clareando. Função primordial da velocidade, congelar ou não congelar. Função secundária, escurecer ou clarear as fotografias. Todas as variáveis têm sempre uma função primordial e uma secundária. E vão ver que depois nós vamos ter que pedir o mal para as aldeias em muitas situações. Muito importante. Na velocidade, serve para congelar o movimento, mede-se em segundos. Os nossos fotómetros conseguem medir a luz desde os 30 segundos até 1,8 milavos de segundo. A minha velocidade mais usada na fotografia é à volta de 1 sobre 125 avos de segundo, em que serve para paisagem, fotografia com pessoas, fotografia de rua, enfim, a grande parte das tipos de fotografias. Sempre que eu quero fazer fotografia de desporto, ou vida selvagem, ou uma onda a explodir com muita força, eu preciso pelo menos de 1 sobre 1000 avos de segundo para congelar. Sempre que eu quiser fotografar na casa o leitoso das cascatas, eu vou andar à volta de 1 segundo. Sempre que quiser fazer uma fotografia da noite, da astrofotografia, apanhar a estrela, a Via Láctea, eu vou ter que fotografar à volta dos 30 segundos. E se quiser fazer longas exposições, então depois passo para o meu modo bulb. Então, velocidade de obturação, o tempo de exposição, é a medida da duração ou espaço de tempo que o obturador da câmara fotográfica fica aberto, expondo o sensor à luz. O tempo de exposição é normalmente dado em formato de 1 sobre x, ou seja, de uma fração, em que o x representa uma fração de tempo em segundos. Isto são as nossas variáveis que aparecem na nossa câmara fotográfica, que temos normalmente o bulb, que é o manual em que é que vai dar o tempo que quiser, depois 30, 15, 8, 4, 2... É certo que vocês também já repararam que nas vossas câmaras fotográficas, entre o 1 sobre 30 e 1 sobre 60, existe 1 sobre 40 e existe 1 sobre 50. E também já devem ter reparado que entre o 60 e o 125 existe 1 sobre 80 e 1 sobre 100. E entre o 125 e o 250 existe o 160 e existe o 200. E 10, salvo erro. Portanto, ou seja, entre cada 3 cliques, há sempre 2 cliques intermédios que são terços de f-stop, são terços de velocidade, ou seja, são para fazer pequenas afinações, principalmente para fazer pequenas afinações de luz, porque quando estamos a falar em termos de velocidade, eu normalmente quando faço correções de velocidade, normalmente faço correções para o dobro ou para metade. O B, ou o bulb, mantém o obturador aberto enquanto o botão de disparador estiver pressionado. Para esta operação, usa-se um controle remoto, é uma coisinha pequenina, que toda a gente já deve ter visto o que é um controle remoto. Ora bem, apesar de muito popular no meio fotográfico, o termo velocidade não é correto, pois o obturador trabalha com tempos de exposição, em geral frações de segundo, e isto não está relacionado com rapidez de operação, não está relacionado com a rapidez da operação, está relacionado com o tempo em que o sensor fica exposto. Ora bem, a velocidade do obturador é medida em segundos e, na maior parte dos casos, em frações de segundo. Quanto maior for o denominador comum da nossa fração, mais rápido será a velocidade do obturador. Com uma velocidade de obturação rápida, conseguimos congelar movimentos bastante rápidos, enquanto que, ao contrário, com uma velocidade lenta, as imagens podem registrar o arrasto do movimento, podem ficar com um efeito fantasmagórico, tal como é necessário, para tal é necessário sempre, mas sempre mesmo, utilizar o tripé. Nós vamos ver já exemplos disso tudo. Pronto, isto é o sensor e isto é o nosso obturador que está exatamente à frente do nosso sensor e que está por nosso sensor e com o movimento de abrir e fechar é que nós conseguimos expor o sensor à luz. Isto é um obturador antigo, das câmaras analógicas. Este é um digital das mirrorless. As mirrorless até nem tem obturador, é das reflexos, mas não, este é, desculpa lá, este é das mirrorless, é o que fica à frente do sensor. Ora bem, isto aqui tem aqui alguns gráficos, vão-vos ajudar muito, depois para vocês verem mais tarde, sempre tiverem alguma dúvida, qual é a velocidade que vocês precisam. Tem aqui as referências todas, vida selvagem entre 1 sobre 1000 e 2000, um ciclista entre 1.500 e 1 sobre 1000, enfim, fotografia normal entre 125 e 250,
E reparem que quanto mais lenta for a velocidade, mais luz vai deixando de passar, mas mais borrado fica o movimento, menos congelado fica, e posso dizer que a partir de 1 segundo, uma pessoa se estiver a correr na frente da câmara, ela não aparece, é um fantasma que não existe, é como se nunca tivesse passado nada da frente da nossa câmara. Reparem, este esquema define muito bem como é que, o efeito da velocidade. Isto é um catavento, e com 1/500 eu consigo ter o catavento completamente parado, ou seja, como se não houvesse vento, mas com 1/30 já vejo ele tudo abstrato, e com 1/10 eu já nem sei que é um catavento, é uma mistura de cores, uma paleta de cores completamente misturadas. Este esquema também está a giro. Isto é feito na secretária, com um carrinho, dá-se um toquezinho no carrinho e pôs-se a andar. Reparem, com 1/750 está completamente congelado. Com 1/250 eu já não consigo ter definição nas letras. Com 1/125 ele já está borrado, completamente borrado. E com 1/30 é uma mancha. 1/10 é quase já nem sei que é um carro. E com 0,7 segundos eu só tenho um resto de uma mancha amarela, e quando for fazer uma fotografia com 1 segundo é como se não tivesse lá nada. É como se nunca tivesse passado lá carro nenhum. E isto é, para vocês perceberem bem, o efeito que a velocidade provoca no movimento, na congelação ou não do movimento na fotografia. Mais um exemplo em que tem aqui um ar-condicionado em que com 1/25 é um emaranhado de ondas. Com 1/100 já consigo perceber que existem algumas palhetas, algumas paragens. Com 640 já quase que tenho parado, mas só com 1/4000 é que eu tenho o aparelho de ar-condicionado como se estivesse desligado, com a turbina completamente parada. Portanto, a velocidade é determinante para congelar. Mais um esquemazinho, só para vocês ficarem com ideia. Um avião a jato, eu preciso forçosamente de uma velocidade de 1/2500 aves por segundo. Um carro de Fórmula 1, eu também preciso de uma velocidade muito semelhante a um avião a jato. Já se for com jet ski, já só preciso por 1/400. Em comboio, fotografar um comboio, ou fotografar dentro do comboio, eu preciso sempre de uma velocidade de 1/250, e não só por causa do comboio. Ok, tudo bem, Beatriz, estás à vontade. Mas estávamos a dizer, sempre que eu vou dentro de um comboio e estou a fotografar dentro do comboio, também tenho que utilizar uma velocidade rápida na casa de 1/250 pelo menos, porque o meu movimento é muito rápido em relação àquilo que eu estou fotografando, sob pena das coisas não ficarem bem, e assim sucessivamente. Ora bem, então vamos ver fotografias minhas que começam para exemplificar tudo isto que eu vos estou a dizer. Reparem, um carro de rally em que eu faço o meu foco rigorosamente aqui na frente do carro, e não faz sentido fazê-lo aqui, porque eu nunca consigo ver quem é que está dentro de um carro. Portanto, a minha frente, o meu ponto de foco, os meus olhos num carro é exatamente aqui na frente. Pus o meu ponto de foco exatamente aqui. Isto são as variáveis todas que eu utilizei, mas neste momento vocês ainda só conhecem a velocidade, que é a última que eu estou colocando aqui, e esta foi feita com 1/1600 aves de segundo, ou seja, acima da velocidade mínima que eu vos disse. E reparem que o carro está completamente congelado, e o que não está congelado são essas pedrinhas pequeninas que estão aqui, que são muito mais pequenas que o que parecem, mas como elas estão a ser projetadas no meio do pó e como não estão congeladas, faz um efeito de sombra, um efeito de fantasma, um efeito de cometa, deixando uma sombra atrás, um rasto, e parecem muito maiores que efetivamente são. A mesma curva, com as mesmas condições de luz, subir ligeiramente a velocidade para 1/2000, isto continua perfeitamente congelado, e eu aqui já não vejo as tais pedrinhas, ou pela razão de que este pneu está no ar, não está a projetá-las, ou então as que foram projetadas por este já estão congeladas e não se vê. 1/3200 aves do segundo, muito mais rápido que as anteriores, e tinha que ser, porque efetivamente este carro está no ar, é uma velocidade estúpida, este salto é preciso uma velocidade tremenda para atingir essa altura, e para o congelar completamente eu tive que utilizar uma velocidade muito alta. Reparem que os pneus, que estão a uma velocidade incrível a rodar,
com esta velocidade de 1 sobre 3200, eles estão completamente congelados, estão completamente, é como se o carro estivesse suspenso por um fio, por uma corda, por cima da estrada, como se fosse uma montagem. Mas pronto, posso-vos garantir que não foi uma montagem. Se fosse uma montagem estaria muito bem feita, mas não, foi fotografada mesmo no ar. Uma das técnicas para se conseguir fazer esse tipo de fotografia bem, é muito importante nós já estarmos focados no sítio onde vai aparecer o movimento, onde vai acontecer a ação. Eu estava já focado aqui na curva, aqui na lomba, e eu vi o carro, já estava lá focado, e quando o carro aparece é só apontar a câmera e continuar em AI Server permanentemente a focar e disparando continuamente, e muitas são boas, outras não são. O raio de falha aqui é sempre muito grande. Reparem que um Sub 3200, um surfista, que o movimento do surfista é muito inferior ao movimento do carro de rally, ou seja, eu utilizei os 3200 não foi para congelar o surfista, mas sim para congelar esta água que está a ser projetada, e a água que está a ser projetada na rotação do surfista projeta-se com uma velocidade incrível, que para não ficar empastelada, para não ficar manchas brancas, eu tive que utilizar uma velocidade muito alta para congelar esses respingos todos. E reparem que aqui eu tenho outro surfista com uma velocidade muito mais baixa, um sub 640, o surfista continua a estar completamente congelado, mas esta água que está a ser aqui projetada já está muito branca, muito empastelada, não está congelada, o que perde impacto. Um sobre 2000 avos de segundo, um ciclista a pedalar uma velocidade incrível, mas não tão rápido quanto o carro de rally, nem nada que se pareça, mas desporto, para estar sempre tudo congelado, perfeito, para não haver falhas, nós temos que jogar pelo menos com 1 sobre 1000, mas se houver luz para ter uma velocidade mais alta, porque não, assim corremos menos riscos e as coisas ficam melhores. 1 sobre 1600 avos de segundo, a mesma velocidade que eu utilizei no carro de rally. Eu posso dizer a vocês que há muitas fotografias, tal como o carro de rally que estava no ar. Eu disse a vocês que podia ser uma montagem, porque as rodas estavam completamente congeladas, e se fosse uma montagem, era uma montagem muito bem feita. Neste caso, eu fotografei com 1 sobre 1600, e este avião tanto pode estar no ar, como também pode estar em cima de uma folha de cartolina azul, no escritório. O que é que vocês acham? Acham que ele está no ar ou não? Sim, acho que está no ar. Porquê, Sara? Por causa da hélice. Muito bem, ou seja, a hélice não está congelada, a hélice não está parada, está arrastada. E isto é importante porque conta a história. Naquela fotografia do carro de rally, se eu tivesse feito com uma velocidade de 1 sobre 1600, o carro tinha ficado completamente congelado, ou não, podia não ter, mas se ele tivesse ficado, as rodas não iam ficar paradas, iam estar arrastadas, e não conseguia ver o perfil dos pneus, e aí provaria que não era uma montagem. Tal como esta não é uma montagem, ele está no ar porque a hélice está a rodar. Isto é importante para contarmos a história, ou seja, é importante termos a certeza de que pela fotografia as coisas são uma coisa ou são outra, e portanto há velocidades QBs para tudo, e é isso que nós temos que depois perceber e fazer testes e quando estamos a fotografar. O sobre 500, aqui uma velocidade muito mais baixa que o que eu estou-vos a dizer, mas é mais baixa por uma razão muito simples. Isto é fotografado à noite, num estádio de futebol. Os estádios, por mais luz que possam ter, e hoje tem até muita luz, mas ela é sempre muito mais fraca do que a luz do dia, do que a luz do sol. E, portanto, nunca consigo subir tanta velocidade. Subi o suficiente, o sobre 500. Reparem que o guarda-redes está completamente congelado, mas a bola não está. A bola está com falta de precisão, ou seja, está um pouco arrastada, porque a bola vai a uma velocidade incrível, muito superior à projeção do guarda-redes. Tanto que é superior que ele levou um golo. Esta é até agora a fotografia que eu vos mostro com uma velocidade mais alta, 1 sobre 4000 avos de segundo. E porquê tão rápida? Isto é uma garça real, uma ave de arribação, uma ave migratória, uma ave selvagem. Elas têm uma energia incrível. Cada movimento que fazem tem uma energia incrível. E reparem que o olho está completamente congelado, está com uma definição incrível, e só foi possível graças a uma velocidade tão alta que eu utilizei de 1 sobre 4000 avos de segundo, sob pena disto não ficar completamente congelado. Esta é a que eu vos mostro com a velocidade mais alta.
1 sobre 8 mil aves de segundo. Isto é uma razão de ser. Isto é um tanque, uma piscina natural que existe no Parque Terra Nostra, na Ilha de São Miguel, nos Açores, e é férrea, é completamente castanha, porque tem muito ferro e não se vê nada. E essa projeção da água, para além desta água ser quentíssima, está a sair aqui à volta dos 40 graus, com aquecimento natural, como é lógico, ela, para além de estar aqui a sair à volta de 40 graus, esta água, a olho nu, é amarela, é sempre amarela. Nunca consigo ver a água translúcida como ela é. Como é que eu consegui? Usando uma velocidade até 1 sobre 8 mil, a mais rápida que eu consigo na minha câmara, eu congelei de tal maneira a água está tão congelada, que todas as impurezas de ferro que estão no meio da água estão paradas, e por estarem paradas e por serem micropartículas, não conseguem dar a cor à água que ela tem quando está em movimento. Portanto, o congelamento aqui fez que congelasse. Reparem que as gotas, elas têm formas interessantes, elas estão completamente congeladas, as mais pequeninas, tudo isto está congeladíssimo e, portanto, à custa disso, eu anulei este tom de amarelo que vocês veem no fundo da piscina. 1 sobre 320, isto também é um pato mandarim, salvo erro. Também é uma ave migratória, mas estava no Parque Terra Nostra, num sítio onde ninguém faz mal aos animais, e eles estão muito à vontade. Ele vinha a deslizar por aqui fora e eu estava a fotografá-lo e ele estava perfeito. Entretanto, e porquê é que eu estou com uma velocidade de 1 sobre 320, a mesma que o Spindler fez aos colegas na praia? Porque eu não tinha luz suficiente. Isso aqui estava muito escuro, e como estava muito escuro, eu tive que baixar muito a minha velocidade, porque não tinha luz suficiente para fotografar à velocidade que eu pretendia. Mas enquanto ele vinha a deslizar, estava perfeito. Entretanto, dele comichão, coçou-se, este movimento é tão rápido que reparem que a pata ficou completamente arrastada. Eu gosto da fotografia como fotografia de autor, mas se fosse uma fotografia para uma revista da especialidade, para uma revista de aves, não servia, porque eu tenho aqui uma anilha e à custa deste movimento eu não consigo ler o que está na anilha. Portanto, era altamente penalizada a fotografia nessa perspectiva. Como fotografia de autor, até gosto muito dela por ter muito caráter, por ter ação. Eu gosto muito de fotografias, e vocês já vão ver fotografias dessas, em que eu tenho o que é importante congelado e o que é acessório não está congelado, e eu gosto muito do dinamismo que isto dá às fotografias. 1 sobre 800, quase aquela velocidade mínima que eu vos disse, que é para se fotografar vida selvagem. Eu estava a fotografar esse passarinho aos saltinhos, enquanto ele esteve aos saltinhos esteve muito bem. Neste saltinho que está aqui, que eu não vi ele fazer isso, ele rodou a cabeça a uma velocidade estúpida para tentar caçar esta abelha. Ora bem, este movimento de rotação é um movimento de caça que eu não vi quando estava a fotografar, nem nada que se pareça, só vi depois no computador, e gosto muito dela por causa disso, porque é um movimento de caça, uma mera sorte, mas a velocidade que eu utilizei não foi o suficiente para congelar o pescoço. É o suficiente para congelar tudo isto, menos a rotação do pescoço, e portanto que já ficou arrastado, ficou com algum arrasto do movimento, mas gosto muito da fotografia por ser a situação que é. 1 sobre 1600, uma onda, uma grande explosão. Sempre que eu tenho um grande movimento de ondas, eu tenho que utilizar velocidades acima de 1 sobre 1000 para conseguir congelar. Vocês reparem que eu tenho aqueles brotões todos a sair aqui, todos congelados, completamente congelados, o que dá imensa expressividade à fotografia. Aqui uma outra, em que estou com uma velocidade ligeiramente mais baixa, estou com 1 sobre 800, a onda está congelada, mas já está mais empastada, não está tão individualizada quanto a anterior. Esta é daquelas ondas fabulosas, foi uma das que partiu o Porto de Ponta Delgada em 2016, em dezembro de 2016, o Porto partiu-se com uma tempestade tremenda, as ondas eram altíssimas e, portanto, para congelar 1 sobre 1600, não há alternativa. Aqui é a mesma coisa, era na mesma sequência de ondas, tem aqui como referência este muro, para vocês verem o quanto alto eram essas ondas, e para as congelar tem que ser com 1 sobre 1600. Aqui um pequeno regaço entre duas pedrinhas pequeninas numa ribeira, e congelar completamente a água, 1 sobre 2000. A água aqui parece cetim, parece veludo, os respingos estão todos completamente congelados, ou seja, estão completamente parados. Sempre que eu quiser congelar a água, eu tenho que utilizar velocidades muito, muito altas.
Aqui é exatamente ao contrário, ou seja, registar o movimento do arrasto. Isto é 1/3 de segundo, isto parece que as árvores estão-se a mexer e nós sabemos que as árvores não se mexem, então o que é que se mexeu? Foi muito fácil, eu foquei-me nas raízes, na raiz da mata e depois comecei a fazer este movimento, disparei e continuei a fazer o movimento. Ou seja, eu é que movimentei a câmara enquanto fui fazendo a fotografia com 1/3 de segundo e fica assim este fundo impressionista, tipo Monet, é um bom fundo do Windows, em que parece que as árvores se arrastaram, mas não, foi o meu movimento da câmara em relação às árvores. Isto também, pronto, parece que é Photoshop, essa luz a passar no meio das árvores parece que é Photoshop, mas não é. Isto é a mesma técnica, com uma velocidade à volta de 1 segundo, e em vez de mexer com a câmera, é feita com um zoom, que as objetivas que se pode aproximar ou afastar os nossos objetos, e quando aproxima as coisas, o que é que acontece? A luz que está a passar entre as árvores fica assim, como se fosse uma implosão de luz, como se houvesse uma projeção de luz, algo assim fantasmagórico, algo assim do além, e portanto não é Photoshop, é uma das técnicas de se fotografar. Isto é a mesma coisa, mas rodado para as copas das árvores e puxando o zoom da objetiva e dá este efeito. Isto tem que se fazer muitas fotografias para uma ficar engraçada, porque vai depender muito da quantidade de copas, vai depender das cores, da luz que está entrando, enfim, mas há efeitos giros. Isto não, isto eu faço muito, isto sim é aproveitar, é captar o movimento do arrasto das nossas ribeiras. Isto é na ribeira na cascata do Cagarrão, fica no salto, perto do Salto do Prego, ali para o Faial da Terra, na Ilha de São Miguel. Um acesso um bocadinho chato, leva-se um bocadinho de tempo, mas pronto, chato porque tem que se levar a mochila, o tripé, enfim, a água. Eu fiz essa fotografia com 8 segundos e reparem que a cascata está lindíssima, completamente leitosa, até a água que está a circular está quase sem movimento, como se não existisse um movimento. Quanto mais tempo de exposição eu der, mais anula o movimento, mais torna as coisas muito zenes, mais fica tudo com uma tranquilidade incrível. 0,4 segundos no salto do Prego, salvo erro, um pequeno pormenor da cascata, e reparem que eu tenho assim este leitoso muito bonito, este efeito de vé de noiva que fica muito bem conseguido. A mesma coisa aqui, numa ribeira, um leitoso com 1/6 de segundo, aqui com 2 segundos e meio, entre umas pedras, e fica essas estrias todas, é um movimento que a água foi fazendo e que fica arrastado e que dá efeitos muito interessantes. Ou então, pronto, o típico mesmo, uma cascata, 1,3 segundos, e portanto tem isso aqui é no Salto do Cabrito, também na Ilha de São Miguel, e portanto, e fica completamente leitosa, e reparem que aqui também já tem algum leitoso, não muito, mas já algum, depende muito da quantidade da força, no mesmo sítio, no outro dia, no verão, numa altura completamente diferente, agora com 1 segundo, e reparem que eu tenho aqui o leitoso, e aqui até tenho completamente parada a água, porque a água estava a correr com muito pouca força, e portanto, no verão, isso varia muito da quantidade da água, do caudal. Este é o vé de noiva típico, feito com uma cascata, em que aqui no Nordeste, também na Ilha de São Miguel, novamente no Salto do Prego, um leitoso muito bonito, com 1,6. Aqui reparem que eu coloco muito nas minhas composições para dar tridimensionalidade à fotografia, 2 elementos, um elemento de entrada e outro elemento ao fundo. Aqui valorizei este elemento desta pedra que estava muito bonita e, portanto, e a cascata um elemento secundário. 1/4 de segundo. Vocês olharem para esta fotografia, o que é que sentem? Vento. Ou também podia estar tremida, não era? Também podia, pois. Mas sabem porque é que não está tremida? Porque é que dá a sensação de vento e não está tremida? Porque incluí na minha composição um elemento estático e como eu estou com o tripé, isto está completamente parado e temos a comparação, ou seja, o vento é que está a abanar brutalmente com as árvores, por isso é que elas ficam com este ar de tremido, mas não está tremido, porque eu tenho na minha composição um elemento completamente sólido. Aqui é a mesma coisa, o fogo e um bidão
estou com o tripé, o bidão está completamente congelado e as labaredas é que ficam a movimentarem-se. Aqui esta fotografia foi feita com 13 segundos. Eu precisei de levar 13 segundos a resistir à luz, de forma que conseguisse colocar uma gruta completamente exposta, como se vê ao vivo, como se vê com a sua luz natural que tem lá dentro, que é artificial. Agora pronto, fotografias de rua, fotografias normais, tudo aquelas fotografias que nós vamos fazer muito à volta do 1/125. E quando eu digo 1/125, não quer dizer que seja forçosamente 1/125. Pode ser 1/100, 1/160, 1/200, à volta disso. E reparem que aqui eu tenho com 1/160, os meus pescadores estão completamente congelados, a onda já não está assim um bocado, mas o que me interessava era captar aqui os meus pescadores. Aqui, mais uma fotografia com 1/160. Isto são os romeiros que fazem romarias em São Miguel na Páscoa, durante toda a Páscoa. E reparem que a paisagem está perfeitamente congelada. Eles também estão, mas se vocês olharem para os chales estão a esvoaçar. Os chales não estão completamente congelados. Mas isso dá caráter à fotografia. Se eu tivesse feito essa fotografia com 1/250, os chales estariam completamente congelados, mas não teriam tanto impacto, não teria tanta força, como ela assim fica muito mais expressiva, porque há uma mistura entre o congelado e alguma captação do movimento. É a mesma coisa aqui, com 1/120, tudo o que é importante está congelado, com exceção, reparem, aqui dos pés, dos terços, os terços estão arrastados, o que torna a fotografia muito mais gira. 1/60 de segundo, isto é aquele jogo da malha, em que a malha bateu aqui e logo a seguir pus o pau ao chão, só que não aparece a malha, porquê? Com 1/60, a poeira que se levantou foi com tanta força que fez um arrasto, ficou arrastada e faz uma nuvem e que tapa completamente a malha, por isso é que nós não a vemos, mas eu posso garantir a vocês que a malha foi ao chão logo a seguir. Aqui 1/50, uma velocidade de risco, há exceções que depois vamos dar mais à frente, para se poder fotografar abaixo de 1/50, mas reparem que tudo isto está bem, com exceção daqui deste senhor que se vai a deslocar e que já não fica tão congelado quanto o resto. Porquê? Porque a velocidade é muito baixa. 1/50, estão aqui a fotografar um concerto, um espetáculo, um ensaio geral, em que tinham uns bailarinos, e reparem que tudo isto está perfeito, com exceção da perna da bailarina, que está ligeiramente arrastada, mas isto não me incomoda, porque é só a perna. Mais uma fotografia que eu gosto muito, porque tudo está congelado, tudo está bem, com exceção da expressão que a gente sente nos pés, sente-se energia, sente-se movimento, ou seja, não está tudo completamente congelado. Mais uma, 1/160, tudo isto está perfeito, completamente congelado, com exceção dos pés, e os pés não me incomodam, só fazem contar a história que existe movimento. 1/60, isto está perfeito, com exceção aqui das pernas da menina, das rodas da carroça, onde há movimento, mas até gosto, acho que está muito gira, fica muito expressiva. Esta fotografia em que tudo isto está congelado, isso é uma viagem que nós fizemos aos Picos da Europa com o António Campos, éramos 19 pessoas, e isto demonstra bem o ambiente que nós estávamos a viver, estávamos aqui no meio de uma mata, com muita luz. Entretanto, o António Campos deslocou-se e ficou tipo um fantasma, porque esta velocidade não era o suficiente para congelar algo que estivesse tão próximo de mim. Mas eu gosto muito da fotografia, porque demonstra bem o movimento, a expressão, as coisas que me estavam a acontecer. 1/160, no Tejo Internacional, junto quase à Espanha, estávamos num trilho, um céu fantástico, vi este rebanho de cabras, e então deitei-me no chão, como estou sempre a dizer, nós temos que valorizar o sujeito, deitei-me no chão para projetar as cabras, fotografar as cabras de baixo para cima, para as valorizar, ainda por cima para poder apanhar este céu que estava muito bonito. Foi o suficiente para congelar tudo isso, menos o movimento aqui das patas, que ainda se sente aqui algum arrasto, algum movimento. 1/60, e tenho aqui um fotografado, um passarinho completamente no ar. Como é que vocês acham que eu consegui congelar um passarinho no ar com uma velocidade tão baixa? É fácil.
sempre que eu estiver a fotografar num espaço mais ou menos fechado para o escuro e não tendo luz para subir a minha velocidade, mas se eu utilizar um flash, e quando digo um flash, não é o flash da câmara, são os flashes externos, aqueles flashes grandes que se pode comprar à parte, se utilizar um flash, o flash vai-me congelar o movimento. Ou seja, vai-me ajudar a congelar. Claro que isso não se pode usar em muitas coisas, por exemplo, não se pode usar em desporto, porque o flash em desporto pode pôr em risco o atleta, porque leva com uma flashada nos olhos, num ambiente escuro, e pode-se desconcentrar, pode bater, pode-se despistar, enfim, tem que se ter cuidado. Portanto, mas aqui ajudou-me e congelou-me completamente o pássaro no ar, o facto de eu ter utilizado o flash. Aqui, nos picos da Europa, num dos sítios mais bonitos que eu já fui fotografar paisagem, e reparem que eu estou com 1/60, tudo isto está perfeito, tudo isto está congelado, com exceção da cauda da vaca que se mexeu e que ficou arrastada. Mas isso não me incomoda nada, porque torna a fotografia muito mais expressiva do que se não tivesse utilizado isso. Aqui é a mesma coisa, 1/125, uma velocidade de paisagem, tudo isto está perfeito, com exceção do ponche, que está cheio de ar e que não está congelado e que tem aquela sensação de ar mesmo. 10 segundos. Isto é uma fotografia que eu vos posso dizer que era noite pura. Faltava 1 hora e tal para o sol nascer e era noite, utilizei o tripé. Reparem que eu fiz com 10 segundos a fotografia. Gosto muito da mistura. Repara que ainda noite pura, nós já temos luz natural, que não se vê olho nu, que só se vê quando se acumula a luz. Eu tenho aqui alguns tons de rosas, lilás, muito bonitos. Gosto muito desta mistura da luz natural do céu com a luz artificial. E reparem que as nuvens estavam-se a movimentar neste sentido e que em 10 segundos eu consegui captar o movimento das nuvens e torna a fotografia muito mais dinâmica do que se não houvesse nuvens. Portanto, tudo isto é que faz valorizar uma fotografia ou não. 30 segundos, ou seja, meio minuto, a tirada esta fotografia na Lagoa das Furnas, numa das lagoas mais bonitas de São Miguel. Era noite, já noite mesmo, noite já por volta das 9 da noite, o sol já se tinha posto para aí há 2 horas, mas ainda estávamos naquela fase da luz azul, em que a noite, a olho nu, a noite pura, mas quando fotografamos com 30 segundos, percebemos que o azul da noite não é aquele azul, ainda há um réstia de luz, e portanto tenho esta luz magnífica, com 30 segundos, durante a noite, eu consegui apanhar o reflexo e esta informação toda no céu, os carros em movimento, a sombra, o reflexo das luzes na lagoa, enfim, há velocidades para tudo. Esta é uma astrofotografia, a Estrada de Santiago, ou seja, a Via Láctea, fotografada também em São Miguel, na Lagoa das Furnas, na Lagoa do Fogo, peço desculpa, e portanto, isso terá que ser à volta de 20 segundos, 15 segundos, depende da objetiva, mas depois, se vocês quiserem... peço desculpa. Isso aqui interrompi outra vez aqui sem querer. Mas estava-vos a dizer que isto depende da objetiva que nós vamos a fotografar para congelarmos completamente as estrelas e termos assim, captarmos essas nuances de cores que as Via Lácteas têm. Mais uma fotografia com meio segundo, aí se chama-se fotografar com retroiluminação, com luz que vem de frente, que vem para nós, mas que tem que estar tapada por alguma coisa. Neste caso era um projetor e a tapei com este elemento, e a única forma que nós temos de ver o nevoeiro, que temos de ver fumo, que temos de ver a chuva, é efetivamente nós fazermos fotografias retroiluminadas, ou seja, com a luz a vir para nós, em contraluz, tapando a luz e retroiluminando o resto, e conseguimos ver exatamente o fumo, a chuva, o nevoeiro. 5 segundos, era noite, isso era noite pura. Reparem que isto era um paquete a chegar, a lancha de pilotos a ir para o paquete, e reparem que a lancha de pilotos é praticamente só luz, praticamente não vejo a lancha, porque o movimento dela é relativamente rápido e em 5 segundos ficou arrastado, só via luz. Aqui,
com 1/8 de segundo, o paquete já está praticamente parado, por isso é que ele está tão congelado como está aqui. Isto era noite, ainda era de noite, claro, com tripé e utilizando as outras variáveis que vamos aprender nos próximos dias. 1/60 de segundo, e como reparem era mesmo noite, e portanto eu tenho aqui a mistura da luz da noite e a luz artificial e a luz que já está a começar a surgir na paisagem. Dúvidas sobre a velocidade de obturação? Não há? Vão surgir quando vocês forem para o terreno. Portanto, vocês agora já sabem uma das variáveis, vocês já conseguem saber quando forem fotografar o que é que têm que fazer. Para cada tipo de fotografia há uma velocidade de obturação, que é normalmente a primeira coisa que eu coloco na minha câmara, a velocidade de obturação que eu pretendo fotografar de forma a congelar ou não o movimento que eu tenho pela frente. Ainda não conseguem fotografar em modo manual só com a velocidade, porque precisamos de mais uma variável que irá ser dada amanhã, que é a abertura de diafragma, para nós conseguirmos conjugar, para nós conseguirmos equilibrar o nosso fotómetro. Porque eu disse desde o começo de que o fotómetro vai medir se eu tenho luz suficiente ou não para fazer a fotografia à velocidade que eu pretendo. Porque luz nós temos sempre. Vocês viram que eu fiz fotografias com 30 segundos, com 60 segundos, com 10 segundos. Há sempre luz para fotografar. Posso até que levar muito mais tempo. Mas pode não ser a velocidade que eu pretendo. Ou seja, o fotómetro vai-me dizer se eu tenho luz suficiente ou não para fotografar à velocidade que eu preciso para congelar o tipo de movimento que eu preciso. Ora bem, modo de avanço de disparo. Há vários modos de avançar as nossas fotografias. As nossas câmaras fotográficas têm várias formas de avançar a fotografia. A escolha do modo irá depender muito do tipo de fotografia que irei fazer. Ora bem, isto é o menu que normalmente aparece na Canon. Na Nikon é diferente, já mostra o menu da Nikon, mas normalmente o menu é este. E agora já vou-vos explicar tudo isto para que é que serve. Ora bem, onde é que vocês veem isso? Vocês veem isso no IF Drive, ou então quando vocês estão aqui no Q9, quando estão aqui no vosso display, normalmente é este símbolozinho de quadradinho que está aqui, fica aqui em baixo, este símbolo de quadradinho. Se vocês entrarem aqui, entram nos vossos modos de disparo. Ou então, aqui em cima, no IF Drive, vocês também normalmente têm acesso a este menu, que é o nosso modo de disparo. Já conseguiram ver em todas as vossas câmaras onde é que se consegue chegar aqui? Ok? Então, depois de estar aqui, nós temos este símbolo, este quadradinho, é um disparo único. Disparo 1 a 1. Faz uma fotografia 1 a 1. Este seguinte, tem vários quadradinhos sobrepostos. É para fazer fotografia de desporto, vida selvagem, alguém muito movimento. Disparo contínuo. Isso aí vai depender muito da câmara. Uma câmara de entrada de gama consegue fazer 3, 4 disparos por segundo. Uma câmara melhorzinha faz 5, 6 disparos por segundo. Uma câmara especificamente para desporto, hoje já há câmaras que fazem 10, 14 fotografias por segundo. Ou seja, dá num segundo fazer 14 fotografias. É uma coisa impressionante. Dá para fazer um filme. Depois, nas câmaras mais modernas, temos esses dois modos em silencioso, ou seja, que fazem muito pouco barulho. Há um silenciador dentro da câmara que faz reduzir o som do espelho a levantar e do diafragma a abrir e fechar. Portanto, o que é que isso acontece? São os modos silenciosos. Eu, por acaso, gosto de usar mais no silencioso, que me incomoda imenso o barulho que as câmaras fazem. Quando eu estou aqui, neste símbolo de um relógiozinho, e que tem também um símbolo de um disparador remoto, isso quer dizer que se eu colocar aqui a minha fotografia, eu vou utilizar para disparar o meu controle remoto. Ou seja, coloco ali e sempre que carregar no botão do controle remoto, ele faz a fotografia. Serve para quê? Isto serve para fazer fotografias sempre que eu estou com um tripé, longas exposições, ou então sempre que eu quero fazer uma fotografia de grupo e quero me incluir no grupo, preparo a câmara toda
e chego lá e disparo onde estou metido no grupo. Se eu não tiver o controle remoto, esta função leva 10 segundos a fazer a fotografia. Ou seja, leva 10 segundos até fazer a fotografia. Eu disparo e tenho 10 segundos para me incluir no grupo e fazer a fotografia. Ou para me incluir no grupo, ou se quero humanizar a paisagem, quero fazer uma fotografia em que não tenho nenhuma pessoa para lá colocar, então posso utilizar-me a mim, ou seja, preparo tudo, está tudo preparadinho e faço a fotografia e coloco-me no sítio onde eu foquei, normalmente de costas, porque não é para fazer uma selfie, é só para humanizar a paisagem, para dar motivo de escala, enfim, para tornar a fotografia mais dinâmica. Isto acontece aqui neste comando. Este aqui, que tem um símbolo de 2, quer dizer que sempre que eu colocar aqui e sempre que eu disparar a minha câmera, a fotografia só acontece 2 segundos depois. E vocês podem perguntar qual é o interesse disso, qual é a utilidade disso, porque é que é de fazer uma fotografia e com um delay de 2 segundos. É fácil. Sempre que eu estiver a trabalhar com tripé, sempre que eu estiver a fazer fotografias meio segundo, 1 segundo, 10 segundos, fotografias lentas, mas sem ser horas, quando eu carrego no meu botão disparador, sempre que eu pressiono o meu botão disparador, isto provoca vibração na câmara. E os 2 segundos servem para essa vibração se dissipar à terra através do tripé. E a fotografia só acontece 2 segundos depois, quando a câmara já está completamente congelada, completamente estática, sem influência da vibração provocada pelo meu dedo ao disparar. Esta que está aqui com o cronómetro e com este número que pode ser variável, serve para nós fazermos várias fotografias, sei lá, 10, 20 fotografias de 5 a 5 segundos. Nós temos que ir aos menus da câmara, programar qual é o espaço de tempo, quantas fotografias nós queremos fazer e depois colocamos aqui e ela faz essas sequências. Serve muito para fazer o time-lapse, ou seja, vamos imaginar que eu quero fotografar um pôr do sol de 5 a 5 segundos durante 5 minutos. E, portanto, eu programo isso na minha câmara, as mirrorless, então dá para programar tudo, e coloco ali e ele leva a fazer 10 minutos, fotografias de 5 a 5 segundos, e depois dá para fazer os tais filmes chamados time-lapse, que dão efeitos muito interessantes. O modo de avanço na Nikon, não sei se alguém tem aqui alguma Nikon, alguém tem Nikon, ou é tudo Canon? É tudo, pronto, mas a Nikon esses avanços são feitos aqui nesta rodinha, numa roda que existe aqui do lado esquerdo da câmara, e portanto é aqui que se programa esse tipo de avanços. Muito bem, hoje falei muito rápido, com medo de não chegar ao fim, se calhar, mas pronto, cheguei um bocadinho mais cedo. Mas digam-me uma coisa, sobretudo isso que nós falamos, há alguma dúvida agora, ou que queiram partilhar, ou alguma dúvida que tenham que ainda não tiveram a oportunidade de partilhar? Eu já acho que não. Depois vai ser como integrar estas coisas todas juntas, não é? Claro que sim. E quando, eu tenho só uma questão que é, eu tenho a lente um bocado suja, mas eu tenho medo de limpar isto e estragar, não sei qual é. Mas está suja, o por melhor. dentro ou por fora? Por fora, tem uma... Por fora, então pegas num paninho de algodão macio. Um paninho de algodão macio, ou algodão macio, molhas um bocadinho de água, molhas não encharcas completamente o pano, mas molhas e pões-te a amolecer para tirar e depois passas um pano seco. Pá, as objetivas estão preparadas para apanhar água, estão preparadas para ser lavadas, pá, não estão preparadas para mergulhar debaixo da água, porque aí a pressão vai entrar água para algum sítio. Mas pronto, com um pano úmido tira-se perfeitamente. Uma coisa que é extremamente importante nas objetivas é deixar guardar as objetivas sempre destapadas. Eu sei que nós temos todos muito o hábito de guardar o equipamento fotográfico como é caro, guardá-lo muito bem, sempre tudo muito tapadinho, dentro da mochila, dentro do estojo, tudo ali, tudo muito fechadinho, tudo muito escuro. Isto é o pior que se pode fazer uma objetiva, porque o maior cancro das objetivas são os fungos. E como é que se desenvolvem os fungos? Os fungos desenvolvem-se no escuro e com umidade. Um sítio úmido e com escuridão, nada melhor para se desenvolver os fungos. Portanto, já sabem, para guardar as objetivas, de preferência, elas estarem
num sítio exposto à luz, sem tampa, poderá ser para protegê-las, para não apanhar pó, sei lá, um laceiro, uma cristaleira, que tenha uma porta de vidro. As objetivas podem estar lá destapadas, não apanham pó, mas estão sempre a apanhar luz, e apanhando sempre luz não há desenvolvimento de fungos, porque os fungos é das coisas que mais penaliza depois das fotografias. Eu, por acaso, tenho sempre que ter a minha lente tapada, porque o meu primo mais pequenino... Junta mais ao micro, que senão eu não te ouço. Desculpa lá. Peço desculpa. Eu, por acaso, tenho sempre que tapar as minhas lentes, porque eu tenho um primo pequenino de 2 anos. Sim. E ele uma vez entornou-me leite para dentro... Nem sequer foi para dentro da lente. Foi para dentro de onde a gente encaixa a lente. Sim. E eu depois tive que pedir ao meu primo para ele me tentar tirar o leite. Ele disse-me, não dá. O mínimo que eu te posso fazer é comprar-te uma Canon que encaixe aqui. E, ok, então a partir daí eu disse, não, vou começar a tapar tudo, vou começar a esconder, porque me dá volta ao quarto. Podes aguardar num sítio que o miúdo não tenha acesso e portanto, pode estar destapado na mesma, porque os fungos efetivamente estragam completamente as objetivas. Mais questões? Estou aberto a todas. Ponham questões, aproveitem a oportunidade. Eu tenho uma. No último slide, aquele último símbolo, sim, acho que não aparece na minha máquina. Qual é a tua câmera? É o SM3. Ok. Mas podes ir ao menu e ver se não existe lá onde está modo de disparo nos menus, se não existe essa possibilidade. Porque deve haver. Até porque essas mirrorless têm a mesma programada... Olha, tu podes até fazer no Google, pôres o termo dele e perguntares como fazer time-lapse. Percebes? Time-lapse. Ok. E eles vão te garantidamente... Pois, porque nesse sítio, não sei se consegue ver, aparecem todas. Sim. Menos a última, menos aquela. Time-lapse. Ou seja, ele deve estar no outro sítio, no menu mais específico, em que deves poder programar tudo com muito mais pormenor, percebes? Porque essas mirrorless são todas muito cheias de programazinhos, trazem muito software que acabam por ajudar em algumas coisas, mas temos que saber como fazer o software, a agir, mas temos que o dominar, que é para não fazer as coisas. Ok. Mais coisas. Bom, não havendo mais questões, então hoje vamos jantar ligeiramente mais cedo. Um bom apetite para o jantar, um bom descanso e amanhã, para a mesma hora, cá estamos, ok? Até amanhã. Saúde, até amanhã. Adeus, obrigado. Tchau.